E aí gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai finalizar nesse vídeo agora todo o fluxo de criação de usuário. No último vídeo a gente já terminou por si só, mas nesse vídeo agora a gente vai refatorar algumas coisas, vamos melhorar algumas coisinhas ali que a gente deixou pra trás. Bom que agora tá funcionando, fica mais fácil de refatorar quando já tá funcionando. Então vamos mexer aqui no código, vamos terminar aqui essa parte e deixar o código bem bonitão. Então vamos lá. Então aqui eu criei alguns to-dos aqui pra gente fazer, beleza? Eu vou começar pelo mais fácil, assim dizendo, tá? Vou vir aqui no user domain, o que eu achei que dava pra gente refatorar. Se você acha que pode deixar mais alguma coisa, tem mais alguma coisa pra gente mexer, pode deixar aí nos comentários, a gente cria um outro vídeo refatorando mais coisas, mas aqui foram as coisas que eu vi assim por cima que poderiam melhorar. Então aqui no user domain tem muito método aqui e muita coisa que não deveria estar aqui, igual em encrypt password. Isso daqui poderia estar em outro arquivo, tá? Inclusive, por exemplo, aquele método de brincadeirinha que a gente tinha criado de exportar o user domain para JSON poderia ter sido criado em outro arquivo se ele continuasse existindo. Então aqui eu tenho a ideia de que no user domain deveria ter só o objeto user domain e os get set dele, get id, set id, get name, set name e assim por diante. O new user domain, a interface que implementa e o método encrypt password poderiam estar em outro arquivo. Então vamos fazer isso agora. A gente vai criar aqui um arquivo user domain interface, beleza? Então a gente vai ter aqui esse cara que vai basicamente implementar a interface pra gente. Vamos chamar esse cara de package model da mesma forma e vamos simplesmente copiar aqui nosso interface, beleza? Então o método e a interface. Aqui eu poderia, vou só tirar ela daqui, tá? Vamos colar aqui do outro lado. Vai continuar funcionando da mesma forma, não vai mudar em nada, tá? Só vou passar esse código aqui pra baixo. Isso aqui vai continuar funcionando bonitinho, não vai mudar em nada, somente a organização, porque eles continuam no mesmo pacote, beleza? E agora a gente vai pegar esse método encrypt password e inicialmente eu vou chamar esse cara aqui de user domain password, por exemplo. Mas se tiver muito método meio assim, tipo, que faz uma coisinha ou outra, a gente poderia chamar de user domain utils, alguma coisa assim, tá? Mas como a gente só tem isso para criar agora, vamos chamar de user domain password. Mais pra frente a gente muda se for necessário, beleza? Então aqui vai se chamar package model, novamente, beleza? E a gente vai colar aqui nosso método e vai continuar funcionando da mesma forma, novamente, porque estão no mesmo pacote, beleza? Então se a gente entrar aqui no nosso user domain, ele vai ter agora somente métodos getSet e o próprio objeto em si. Eu acho que fica mais bonito, mais fácil de entender o que está acontecendo, beleza? Então no user domain interface vai ter meio que o objeto que cria aqui, né, a função que cria, e no user domain password vai ter. Eu poderia passar esse new user domain para dentro aqui no user domain também, mas como tá no mesmo pacote aqui dá para deixar separado. Aqui eu deixo somente o que é referente ao objeto. A criação eu deixo no mesmo pacote, mas no mesmo arquivo, beleza? Até porque vai ser muito mais fácil a gente ter que alterar alguma coisa dentro do nosso construtor para validar alguma coisa do que alterar o nosso objeto. Então pelo menos a gente deixa separadinho aqui. Tudo certo aqui, a gente resolveu o nosso primeiro to-do. O segundo to-do aqui no nosso main.go, eu acho que a gente poderia separar essas inicializações em um novo arquivo, tá? Criar um arquivo que inicialize as dependências, beleza? Então vamos criar um arquivo aqui na raiz mesmo, porque não vai ter nem como testar esse cara praticamente, tá? Então vamos chamar ele de init dependencies, beleza? .go. Nesse cara a gente vai chamar package main, que ele vai simplesmente só pra gente separar em um outro arquivo. A gente vai criar uma função aqui privada mesmo, para ninguém acessar, até porque nem teria como acessar no pacote main, init dependencies, que ela vai receber nada por parâmetro, ela não precisa receber nada, só que ele vai retornar o que? O que ele vai retornar? Ele vai retornar um controller.newUser interface controller, que é o que precisa, né? Vírgula, ele vai retornar também um error aqui para se acaso der algum problema, beleza? Então a gente vai inicializar esse cara, a gente basicamente pode copiar esse código daqui, e vamos colar ele aqui do outro lado, beleza? Aqui ele vai precisar da conexão com o banco de dados. A gente poderia pegar essa conexão e passar para dentro do init dependencies e ele cuidar de tudo isso, tá? Mas eu acho que o banco de dados poderia manter aqui no main.go cuidar aqui de carregar a configuração da aplicação mesmo, e o init dependencies pegar o que o main.go carregou para inicializar as dependências por dentro ali do código, beleza? Então acho que poderia ficar aqui no main.go mesmo. E aqui no init dependencies a gente simplesmente receber a conexão com o banco de dados que vai vir a partir de mongo.database, beleza? Que no caso aqui vai ser um ponteiro de mongo.database. Então ele vai receber aqui esse cara, e aqui no nosso user controller a gente vai agora retornar aqui esse cara. Então a gente vai dar um return nele, vírgula, new, beleza? Aqui esse database ele não é aqui, né? Ele vai vir por parâmetro.
coloquei no lugar errado, certo? E aqui não tem nem por que eu retornar um erro, na verdade, porque não tem nem onde dar erro aqui nesse init dependency. Estou só separando o código. E agora a gente vai tirar aqui esse to-do e vamos colocar o nosso user controller agora, ele vai vir a partir de init dependencies, beleza? Passando o database que foi o que a gente inicializou ali em cima. E completamos mais um aqui, mais um to-do que a gente tinha para fazer, beleza? Então, por último, nosso último to-do que eu achei aqui que eu poderia mudar. Então, o nosso último to-do aqui que a gente tinha para fazer é esse de criar mais logs. Eu pedi num vídeo para vocês criarem no projeto de vocês os logs que vocês precisariam, beleza? Mas aqui eu não fiz no meu ainda. Eu falei que eu ia fazer em vídeo, então vamos fazer aqui, vamos terminar os logs pra gente ter aqui mais informações sobre o que tá acontecendo na aplicação, beleza? Então eu vou basicamente tirar esse to-do daqui, vamos copiar. Então todo lugar que tiver erro, tiver alguma coisa, eu vou colocar o log aqui, vou personalizar. Pra não ficar muito extenso, eu já volto com a alteração que eu fiz e mostrar exatamente onde eu coloquei um log e assim por diante, beleza? Então criei aqui todos os logs que eu tinha aqui, que eu achei que dava pra criar aqui, beleza? Então no nosso user controller, vamos começar por ele. No nosso user controller, na hora que ele entra no create user, né? Ele vai printar init create user controller, esse a gente já tinha criado, e criar uma tag de journey create user pra gente saber que é desse fluxo que tá sendo logado. Quando dá erro, eu vou colocar error trying to validate user info, colocar qual é o erro, para ele criar um campo error dentro do nosso JSON, e colocar que a jornada é create user, assim como em todos os logs, beleza? Se na hora que ele chamar o service der erro, eu vou colocar error trying to call create user service, colocar qual é a jornada, e aqui na verdade eu coloquei info, mas na verdade aqui é error, beleza? Então eu vou colocar um novo campo aqui dentro, err, beleza? Para ele printar esse erro. Se tudo der certo, eu vou printar que deu certo na hora de executar a parte do controller. O controller inteiro foi executado com sucesso. Printa qual foi o user ID que ele recebeu e qual é a jornada, assim como eu fiz em todos os outros, tá? Então no service fiz a mesma coisa. Init, erro, tentando chamar o repository, printei o erro. E se deu certo, eu coloquei qual é o ID que ele retornou, que deu tudo certo e qual é a jornada. Assim como no repository eu também fiz a mesma coisa, beleza? Então aqui no repository, na hora que ele inicializa, na hora que ele faz, que dá algum erro, alguma coisa, algum problema que deu na hora de bater no banco de dados, e algum log de informação de sucesso que deu tudo certo na hora de fazer, na hora de inserir o usuário no banco de dados, beleza? Então essas eram os pontos que eu tinha para mexer aqui no código. Se você vê mais algum ponto, deixa aí nos comentários pra gente mexer, beleza? Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!